Olá, pessoal. Eu sou o Márcio E eu sou o Walter. e estamos aqui hoje com o Edilson, que vai contar um pouco a sua história pra gente. Mas antes disso, eu queria ler um trecho de um livro chamado Matéria Escura, do Blake Crouch, que é o livro que inspirou esse projeto. Abre aspas. Acho que, assim como você, como eu, como todo mundo, ela tinha arrependimentos. Acho que às vezes acordava do meio da noite se perguntando se o caminho que seguiu foi o certo, com medo de que não tivesse sido. E eu sei esse trecho porque imagino que todos nós tenhamos arrependimentos, todos nós nos questionamos em relação aos caminhos que nós estamos tomando ou que deixamos de tomar, e tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, Edilson, é, você pode complementar essa frase? O dia que eu decidi. O dia que eu decidi ser médico veterinário, né? Eu acho que esse é o ponto de partida de tudo aqui. O dia que eu decidi ser médico veterinário provavelmente foi bem lá no meu passado, foi bem anos atrás, né? Provavelmente ainda na minha infância. Tem uma coisa assim muito engraçada do porquê eu ter escolhido isso para mim, né? E tá hoje exercendo essa profissão. Tem uma coisa de família, uma coisa que envolve até o acesso mesmo ao ensino, né, que é uma coisa que hoje em dia a gente tem muito mais privilégios aí do que talvez os nossos pais, né, os nossos avós tiveram, né, de acesso, e provavelmente foi uma coisa que ajudou a desencadear isso aí na minha vida, né. Eu anteriormente trabalhei com outras coisas, né, trabalhei em várias áreas antes de entrar diretamente dentro dessa área da medicina veterinária, mas o dia que eu decidi foi bem no passado, foi bem na minha infância. Cara, que legal. É, E assim, como que você entrou no seu caminho antes de virar antes de entrar nessa área de veterinária, né? Porque nós dois somos formados na área técnica de TI e dado o mundo que vivemos naquele momento, era uma carreira super promissora, né? E nós estávamos na frente de muitas pessoas da nossa idade, né? Como é que foi largar isso, né? E tomar a decisão de migrar de área? Que é uma área totalmente diferente ainda, né? E Sim, só sim. complementando a pergunta do Márcio, teve alguma coisa que você percebeu como meio que uma dica da vida, assim, de que, poxa, talvez seja esse o momento? Teve. Sempre tem, né? Alguma coisa que acontece que faz a gente. Ninguém muda de área, assim, ninguém sai de uma coisa e vai fazer outra completamente diferente do nada, né? Acho que as coisas elas vão se confirmando na nossa vida, assim. E tem pontos também que você vai vendo que às vezes aquela outra coisa que você estava fazendo não era muito o que você queria, né? Não era muito onde você se encaixava, né? Eu entrei para cursar a parte de TI, né? Fiz um curso técnico na área de TI e foi um curso que durou 2 anos. Foi um curso que eu considero assim um curso que foi um curso de um nível muito alto. Esse curso técnico que a gente fez, né? Que era um curso que tinha aí convênio com o Senai, né? Então os professores eram professores muito exigentes. Na escola, como um todo, é uma escola muito exigente, cobrava muito da gente. Não era um cursinho qualquer, né? Para você conseguir passar e se manter dentro da escola, né? Cada dia era um desafio, cada dia era um dia que a gente estava vivendo ali e sobrevivendo mesmo, né? Com certeza. Quando eu entrei para esse curso, eu entrei porque era uma coisa que eu me interessava, era uma coisa que eu gostava. Eu sempre gostei de mexer com informática, sempre foi uma coisa que eu tive facilidade. E eu vi isso também como uma oportunidade, né, de crescimento profissional, né, dentro dessa área. E aí comecei o curso, comecei a estudar tudo. Tinham coisas que dentro do curso que me eram mais fáceis assim para mim, que eu tinha mais facilidade, e tinham coisas que eu e algumas matérias que eu fazia que eu falava, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui, né? Desses mesmo foi uma coisa que assim, eu não sei como que eu consegui me formar nessa parte, né?
porque a parte de lógica de programação, né, essas coisas que são complexas também dentro da área de TI, eu ainda achava mais interessante, ainda gostava mais do que a própria parte de redes, de hardware, era uma coisa que eu não tinha muita facilidade, né? E aos trancos e barrancos aí consegui terminar o curso, né? E até tem uma situação que é meio engraçada desse curso, porque foi assim, eu terminei o curso, não sei nem se o Márcio vai lembrar disso, mas eu não fui na formatura, no dia da formatura do curso, né? Foi todo mundo lá para a formatura do curso, eu no dia da formatura eu não fui. Eu falei, não vou, de boa, vou ficar na minha casa, depois eu passo lá na escola e pego o diploma e já era, né? Nossa, não E sabia disso, hein? não, você não vai lembrar de uma coisa, que o pessoal ficou muito bravo comigo. Porque na época lá no curso ganhava uma medalha. Tinha uma medalha que ganhava, que os alunos ganhavam, tinha medalha para 5 alunos, não sei o quê. E aí no dia do curso lá, eu tinha ganhado uma medalha de aluno mais esforçado. No fim, nem fui para pegar a tal da medalha que eu tinha ganhado, Poxa, parabéns, hein? Porque né? você falando que era um curso difícil para você, né? Com matérias que era realmente desafiadoras, né? Os professores eram muito gabaritados e exigiam bastante da gente, Sim. né? E nós éramos adolescentes, né? 15, 16 anos. Ter uma disciplina que essa escola exigia e ainda ser premiado, poxa, parabéns Pois é, mesmo. né? Mas com certeza foi pelo esforço mesmo, porque assim, eu nunca fui um aluno de destaque nesse curso, você lembra muito bem disso, assim, tinham alunos lá dentro que, assim, eram fora de série, assim, né? Tem gente que trabalha até hoje com isso e tem gente que atua até na parte de docência dentro da parte de TI, né? Sim. E que eram muito aplicados e que eram realmente os alunos de destaque, assim, realmente eu falo que foi os professores ficaram com pena de mim pelo, pela dificuldade que eu tive para concluir o curso, provavelmente, né? Pelas dificuldades que eu enfrentei aí até o final e provavelmente, assim, por também não ter desistido, talvez, né? Mesmo sendo uma coisa que talvez em determinado caminho do curso eu me questionei se era realmente a área que eu ia seguir ou não, dentro disso, eu acho que eles observaram que a gente acabou não desistindo, indo até o final. E aí, uma coisa que eu acho que tem até a ver com tem a ver com o que o Walter me perguntou, se teve algum pontapé, se teve alguma coisa que me mostrou que eu deveria mudar de área, né? Por muita coincidência, a gente tinha que cumprir um período de estágio obrigatório para concluir o curso, para finalizar o curso. E esse estágio obrigatório, na época, eu fiquei procurando, e acabou aparecendo uma oportunidade para mim na área de TI, mas foi engraçado que não foi numa empresa de TI, né? Foi numa empresa de odontologia. Olha Nossa. isso. Então apareceu o estágio eu cumpri dentro de um centro odontológico que tinham vários profissionais, né, de odontologia. E esses profissionais que trabalhavam lá, eles tinham um sistema que eles queriam implementar dentro do consultório e todos os consultórios tinham computador, então eles precisavam tanto de uma pessoa para fazer a implementação desse sistema, como uma pessoa para dar manutenção da rede, fazer algumas coisas básicas para eles. E aí eu acabei aceitando esse estágio e fui trabalhar lá. Aí entrei nesse centro odontológico, comecei trabalhando lá e fui implementando o sistema, fazendo a parte da manutenção dos computadores, arrumando algumas coisas na rede. E aí, com o passar do tempo, conforme eu fui trabalhando lá, ao mesmo tempo que eu estava fazendo todo o meu trabalho, eu tinha algum tempo ocioso, assim, tinha tempo que acabava sobrando, porque também não tinha uma demanda muito grande de trabalho nessa área lá dentro. Então eu fazia as minhas coisas, tinha um horário lá que eu acabava ficando meio sem fazer nada, né? Então eu acabava procurando alguma coisa lá dentro da empresa para tentar ajudar e não ficar com esse ócio, não ficar com esse tempo livre. Então, eu acabava ajudando em outras coisas administrativas, algumas outras coisas, algumas outras funções dentro do centro odontológico. E aí, foi passando o tempo,
eu comecei a conhecer todo mundo dentro do centro odontológico, os dentistas, as auxiliares odontológicas. E aí, uma vez, uma auxiliar odontológica pediu ajuda para mim. Ah, você me ajuda aqui? Aí eu fui lá, comecei a ajudar ela nos procedimentos odontológicos, lá dentro do consultório. Ah, Segurar que uma legal. placa para ela, fazer umas coisas assim. E aí, beleza. Fiquei lá com ela ajudando. E aí, todo dia ia acontecendo alguma coisa diferente. Um dia, ai, preciso que você segure isso aqui para mim. Ai, coloca uma máscara e vem aqui me ajudar nisso. Porque não tinha muita gente dentro do centro odontológico. Tinha 2 ou 3 auxiliares e de tempos em tempos alguma delas saía de férias. E aí o tempo foi passando, passando e acabou que uma delas entrou de férias e aí o meu chefe pegou e perguntou: "Você consegue ajudar a cobrir as férias dela?" Eu falei: "Mas eu não tenho nenhuma formação, né, com isso, com a parte odontológica, nem nada parecido." Ele: "Não, mas é fazer o que você já ajuda aí de vez em quando, né? Se precisar preparar algum material, pegar algum material para os dentistas, tal." E aí, quando eu vi, já estava ali cobrindo, ajudando a menina, eu estava auxiliando cirurgia dentro do consultório odontológico. Então, eu estava fazendo várias coisas. Meu E Deus. eu era técnico em TI, né? Então, já tava fugindo do que realmente eu estava ali para fazer, né? E nesse tempo, né, nessa época, ao mesmo tempo que eu trabalhava lá, né, eu já tinha concluído o curso no Senai, né, eu já tinha terminado o curso técnico, estava só cumprindo 6 meses depois, após o estágio obrigatório, para poder concluir o curso. E à noite eu fazia cursinho, né, eu fazia cursinho no Ângulo, lá em Santo Amaro. Eu era bolsista lá da Ângulo, saía correndo do consultório odontológico para chegar 7 horas na Ângulo e ir embora da Ângulo 11 horas da noite, para chegar em casa, sei lá, meia-noite e meia, 1 da manhã, para 7 horas da manhã já estar chegando no consultório de novo. Então, assim, a minha vida Caramba. era bem corrida nessa época, porque as coisas não eram perto uma da outra, né? Eu morava na região ali da Pedreira, ali na região de Interlagos ali. O meu trabalho era no metrô Conceição e o cursinho era na João Dias, lá em Santo Amaro. Então, assim, era uma coisa longe da outra, assim. Então, era um corre-corre. Eu não podia me atrasar nenhum segundo, senão eu me atrasava para qualquer coisa, né? Tanto para chegar no trabalho quanto para chegar no cursinho à noite. E você fazia esse cursinho já com o objetivo de mudar de área ou você pretendia entrar, sei lá, numa pública, mas na área de TI? Nessa época, né, enquanto eu estava no curso de TI, eu me questionava muito, né, em fazer ciência da computação, engenharia da computação, seguir nessa área, porque era a área, queira ou não queira, era a área que a gente estava cursando. Então, eu já estava fazendo investimento naquela área, né? Várias pessoas que atuavam com a gente ali dentro do curso faziam aí a parte de capacitação da Cisco, né, de redes, já saíram certificadas do curso, né? Então, já saíram praticamente empregadas, né, atuando já dentro da área, né? E eu pensava um pouco nisso. Porém, desde sempre, assim, eu sempre tive uma afinidade pela área de biológicas, né? E eu, dentro do consultório odontológico ali, foi uma coisa que também foi me despertando muito essa atenção, assim. Eu fui cada vez estando mais inserido ali dentro do negócio, né? Vendo que era uma coisa que eu lidava com facilidade. A dentista arrancando lá os dentes das pessoas, sangrando, né? E eu lá, tipo, meu Deus, ok. Né? Talvez alguma outra pessoa nessa situação até passasse mal, né? Vendo sangue, vendo as coisas que eles estavam fazendo, né? Nunca cheguei a fazer nenhum procedimento dentro do consultório odontológico. Sempre foi uma coisa bem básica, né? De segurar um instrumental, entregar alguma coisa, ajudar num procedimento que ela estava fazendo ali, segurando os materiais para ela enquanto ela estava fazendo, mas eu estava ali o tempo inteiro atento e olhando o que eles estavam fazendo, né? E a minha situação assim da veterinária, ela é engraçada porque eu disse para vocês que ela é uma coisa que vem da minha infância, que vem lá de trás, e realmente é assim, desde pequeno sempre foi uma coisa com a qual eu tive muita afinidade, né? Eu sempre gostei de animais, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim. E eu tinha uma tia
Eu tinha não, né? Eu tenho, ela ainda é viva, pelo amor de Deus. Tem uma tia que ela é bióloga hoje em dia, né? Mas na época ela queria muito fazer medicina veterinária. E ela chegou a cursar um curso técnico em agropecuária em Jacareí, né? Ela fez ETEC em Jacareí. E ela era técnica agropecuária, ela ficou tentando durante alguns anos passar na universidade pública, né? Porque o curso de veterinária é um curso muito caro e ela não tinha condições de pagar, então ela ficou tentando várias vezes a USP, a Unesp, e infelizmente não conseguiu passar, né? E com o passar dos anos, né, eu ainda era aí adolescente, até bem mais novo do que antes de entrar no curso técnico, ela conseguiu aí, lutando, trabalhando, cursar biologia, e aí dentro do curso de biologia ela se formou, e hoje em dia ela trabalha na docência em escola pública, né? Ela dá aula em escola pública, acabou não conseguindo aí seguir na carreira que ela realmente queria, mas conseguiu seguir numa área paralela, né, envolvendo aí a parte de biológicas. E eu não sei até que certo ponto, isso foi uma coisa que desde pequeno para mim, eu não sei se eu comprei um pouco da frustração dela não ter conseguido seguir, era uma coisa que eu sempre também tive o interesse, e foi uma coisa que desde sempre eu me questionava, né? Eu sempre gostei na escola, né? Durante ensino fundamental, ensino médio, eu sempre tive facilidade para a área de biológicas, sempre foi uma coisa assim muito simples para mim, genética, parte de química, física, essas áreas assim sempre foram áreas que para mim foram tranquilas, assim, nunca tive muita dificuldade com isso. Em compensação, quando eu ia estudar alguma coisa mais exata, né, matemática ou humanas, né, português, história, eu já tinha muito mais dificuldade. E aí o tempo foi passando e quando eu estava no ensino médio, eu decidi fazer o curso de TI. Eu não fiz esse curso porque ninguém me obrigou nem nada parecido, mas eu vi isso como uma oportunidade, né? No ensino médio, a gente, por mais que eu quisesse, por exemplo, trabalhar com alguma coisa dentro da área de biológicas, eu não me enxergava fazendo nenhum curso técnico, alguma coisa que fosse me impulsionar e me capacitar ao ponto de eu conseguir pagar minhas contas, né? Fazer minhas coisas, ter a minha independência financeira, né? E eu enxerguei, né, nessa facilidade que eu tinha com TI, com informática, uma oportunidade de crescimento profissional mesmo. E por que não tentar essa área, né? Foi um curso que a gente fez, que era um curso muito bom, né? É um curso muito bom até hoje, né? É uma escola muito conceituada. E a gente não pagava, né, o curso, então tinha ainda essa facilidade, né? Sim. Então, com certeza era uma oportunidade de ouro, assim, né? Muitas pessoas queriam estar ali no nosso lugar, né? Era um curso muito concorrido para entrar. Na época que a gente prestou essa prova, eu lembro que assim, a sala era lotada de gente prestando, era mais de uma sala, né, de meninos prestando essa prova. E aí, ter conseguido passar para mim, assim, já foi. Eu fiquei muito feliz, né? Minha família também ficou. Obviamente que os meus pais sempre quiseram, assim, que eu estudasse numa escola técnica, né? Que eu tivesse uma carreira. Então, para eles também foi, assim, uma coisa muito importante, né? O Mas eu vestibular não, é. né? Desculpa. O vestibular é 10 pessoas por vaga, né? Nessa escola. E eu imagino que, assim, a maioria dos nossos pais nessa geração dá um valor muito grande para um curso técnico no Senai, né? Meu pai fez Uhum. Senai na época dele. E, assim, o sonho dele é que eu também fizesse. Imagino que seja mais ou menos um pouco da história de vocês também, né? Tem Exatamente. um pouco também de a gente que é aqui da Zona Sul, uma parte mais da quebrada. Às vezes as nossas famílias nem vislumbram outras possibilidades que não seja essa coisa de uma carreira mesmo. Tipo, TI é uma carreira. Você vai até o final da sua vida trabalhando com TI. Não existe outra opção, né? Uma criança falar que quer ser cantor na quebrada é muito raro. Né? E assim, meu pai tem uma profissão técnica, meu pai é mecânico de automóveis. Então, assim, ele fez curso no Senai, né, de, dessa parte de mecânica. Então, assim, para ele, assim, quando eu entrei no Senai, foi uma coisa assim, nossa, meu Deus, meu filho entrou no Senai, né? Ele falava para os amigos dele, né? Ficou super feliz. Mas eu vi muito como uma oportunidade realmente
de carreira, né? Então eu quis abraçar essa oportunidade e falei, eu não vou perder, né? E até pelas dificuldades que eu enfrentei ao longo do curso, a gente sempre tentou enfrentar, né? A gente sabe que muitos alunos tiveram um monte de dificuldades durante o curso e todo mundo tentou sempre ao máximo dar o seu melhor ali para conseguir concluir, né? Independente de qualquer coisa. A nossa turma desse curso, eu não lembro quantos alunos tinham, sei lá, eram uns 30, Márcio. Eu acho que começou com uns 30, mas no meio do caminho alguns foram caindo, né? Assim, tinha aluno que caía de turma, né? Ficava retido na turma, e tiveram algumas poucas desistências, mas a maioria das pessoas que entrou mesmo seguir até o final, né? Tentou o máximo concluir o negócio. Sei que, né, nessa época eu já me questionava, assim, a possibilidade de fazer esse curso, entrar no mercado de trabalho de TI, que era um mercado que na época era muito vislumbrado aí pelas pessoas pela parte financeira, né? Para que isso me desse a oportunidade de mais para frente, talvez fazer uma coisa que realmente era o que eu queria. Então eu vi muito como uma oportunidade nesse sentido. Talvez eu não tenha entrado para o TI diretamente pensando em seguir essa carreira para o resto da minha vida, né? Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Tem colegas meus que entraram ali, né, para esse curso da mesma maneira que eu, assim, sem saber o que estavam fazendo direito, né? Como uma oportunidade mesmo, e hoje em dia trabalham com isso até então, né? Então tem uma carreira aí de 10 anos trabalhando com TI, né? E cresceram nessa área, né? Se profissionalizaram, se especializaram, fizeram graduação, pós-graduação nessa área. Mas o destino contemplou para que as coisas não acontecessem da mesma maneira para mim, né? E aí foi passando o tempo, eu fiquei trabalhando lá no consultório, no centro odontológico, e aí nessa época no meio do ano, chegou no meio do ano, eu prestei o Enem. Tinha Enem no meio do ano e tinha Enem no fim do ano, era uma coisa assim. E aí, nesse primeiro Enem que eu prestei, eu não tinha ido muito bem, não consegui nada. E aí, estava no cursinho e tal, já era o segundo ano que eu prestava vestibular, eu já tinha prestado o FUVEST no ano anterior, e eu tinha prestado veterinária, e tinha ido super mal, assim, acho que era 90 questões na FUVEST, acho que eu fiz sei lá, 32 questões na FUVEST, foi alguma coisa assim. E aí fiquei no cursinho e foi passando, e assim, o cursinho lá no ângulo é bastante puxado também, então eles tinham as turmas, assim, né? Tinham 3 turmas, turma A, B e C. E aí, quando você tava bem no cursinho, você ficava na turma A. Se você tava médio, você ficava na turma B. E aí, para mim, era uma loucura. Quando eu vi, eu já tinha caído para a turma B. Falei, meu Deus, já não vou passar nesse negócio de novo. E aí, fiquei. E aí, quando chegou no final do ano, eu prestei a FUVEST de novo e fui razoavelmente bem na FUVEST. Tirei 57 na prova da FUVEST. E aí, saiu a nota de corte da primeira fase de medicina veterinária na FUVEST. Tinha sido 58. E eu não passei Nossa, para a segunda nossa. fase. Aí eu falei, não foi dessa vez, mais uma vez, vamos tentar de novo, né? Vamos continuar seguindo aí, vendo o que vai acontecer. Mas eu tinha prestado o Enem também, e não tinha saído o resultado do Enem ainda. Aí passou mais ou menos uns meses aí, depois da FUVEST, acho que foi um mês, em janeiro, saiu o resultado do Enem. Aí saiu o resultado do Enem, eu tinha tirado 88 no Enem, na época era de 0 a 100 a nota. Então eu tinha tirado uma nota boa, e aí eu fui me inscrever para o ProUni. Como eu tinha estudado em escola pública, né? Tinha essa possibilidade. Aí fui, me inscrevi no ProUni, aí falei, esse ano eu não vou ficar sem estudar. Aí o que eu fiz? No ProUni lá você pode escolher, você podia escolher na época, não sei se ainda é assim, você podia escolher 5 cursos. E aí o curso ia rodando lá, ia chamando a primeira chamada, se a sua primeira opção desse, chamava. E aí ia andando as chamadas. Aí eu coloquei medicina veterinária na OSEC, né, que é a Unisa hoje em dia, em primeira opção. Nem conhecia a faculdade. Maior loucura que eu fiz na minha vida. Não fui nem conhecer, nem saber onde era.
sabia que era para os lados de Interlagos, mas falei, acho que é a mais perto da minha casa. Aí, em segunda opção, eu coloquei a Embi Morumbi, que era na PQP, né, no Brás, lá no Bresser. Aí coloquei em terceira opção a Unip, que ficava na Bacelar, ali na região da Praça da Árvore, ali para aqueles lados. E coloquei, na quarta opção, eu coloquei Odonto. E na quinta opção, eu coloquei Biomedicina. Então, eu falei assim, esse ano eu não fico sem estudar, alguma coisa eu vou estudar, né? Aí, quando saiu o resultado, foi muito engraçado o jeito que saiu o resultado. Na época, a internet era muito zoada na minha casa, era uma internet de escada. Eu lembro que eu fiquei tentando ver o resultado do ProUni e não conseguia acessar o site estava super congestionado e eu não consegui dormir aquela noite. Aí eu fui de madrugada ligar o computador para ver se conseguia ligar no site. Aí liguei o computador, sei lá, 4 da manhã, assim. Aí liguei o computador e aí eu tinha passado, eu comecei a gritar na minha casa, minha mãe começou a gritar, foi um negócio assim bem de doido, assim. E aí eu tinha conseguido bolsa 100% no curso. Aí peguei, né, falei, até eu estar matriculado, o negócio não vou ter certeza que eu realmente vou fazer isso. Aí fui, fiz a matrícula, aí tem um monte de comprovação, né, de coisa de documentação que tem que levar, comprovação de renda, de todo mundo da família, documento de todo mundo da família, uma coisa bem burocrática, bem chata, assim. E aí eu fiquei bastante preocupado, né? Falei, meu, só falta, né? Passei no negócio e eu perdi o negócio por causa de documentação. Aí fiz a inscrição, entreguei os documentos, e aí deu tudo certo. Aí me matriculei. Me matriculei e eu continuei trabalhando lá no centro odontológico. Continuei lá, fazendo essa parte de TI. Mas eu não durei um semestre no centro odontológico. Quando eu estava mais ou menos com 6 meses da faculdade, assim, eu pedi demissão porque eu não estava conseguindo levar o curso. Era um curso muito puxado e eu tinha que sair correndo da faculdade para o centro odontológico. Eu mudei de horário, trabalhava no período da tarde até a noite, mas eu percebi que eu não ia conseguir nem fazer o meu trabalho 100% no centro odontológico e eu também não ia conseguir me dedicar 100% aí para medicina veterinária. Aí comecei a estudar, né? Começo o curso. No começo é um curso bem generalista, você nem tem noção ainda do que você vai fazer. E a medicina veterinária é uma área que as pessoas acham que a gente vai trabalhar com animal, né? Obviamente, a primeira coisa que você pensa, acho que a maioria das pessoas que entram em medicina veterinária entra pensando isso, né? Mas é uma área que tem uma gama muito grande, né? Um leque muito grande de atuação. A gente pode atuar não só com a parte clínica mesmo, cirúrgica, né? Mexendo diretamente com os animais, mas mexer com a parte de criação desses animais para produção, né? Suíno, ave, caprino, são áreas que dão bastante aí retorno financeiro, porque tem pouco veterinário que atua com isso. A parte de inspeção sanitária, a parte de inspeção de alimentos de origem animal. Então, aí, com o passar dos anos, você vai conhecendo todas as possibilidades que existem de atuação dentro da área, né? E foi andando, foi caminhando. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo bastante estágio, né? Atuando mais na parte clínica mesmo e cirúrgica. Fiz bastante estágio com isso, né? Durante a graduação. Primeiro ano de faculdade, eu já fazia estágio numa clínica com cirurgia. E fui seguindo. Passei por umas áreas bem loucas durante a faculdade. Fiz estágio com diagnóstico por imagem. Quase fui trabalhar com ultrassom e raio-x, que é uma área que hoje em dia, talvez, se eu fosse pensar para veterinária, me traria um pouco mais de retorno financeiro, mas não sei se eu seria feliz pela rotina, porque é uma coisa muito rotineira de ficar todo dia vendo imagem, e lida muito pouco com o paciente, com o contato com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Tanto que na época, quando eu fiz no ensino médio teste vocacional, a psicóloga falou assim: ah, você tem que trabalhar com alguma coisa que lide com pessoas. Então, veterinária não é uma área para você. Você tem que fazer publicidade,
você tem que fazer fisioterapia, é, enfermagem, alguma coisa que lide com as pessoas. Só que eu acho que ela esqueceu, né? Ela não tinha noção de que os animais têm dono, né? Que Eles não hoje em chegam dia sozinhos, né? não é. Então a gente tem que lidar bastante com as pessoas. As pessoas não imaginam isso, mas hoje em dia, né, na carreira de medicina veterinária, eu me enxergo muito próximo da atuação de um pediatra, assim, porque as pessoas hoje em dia consideram os animais membros da família, né? Então, a gente tem um nível de exigência cada vez mais alto no atendimento, apesar de ser um animal, as pessoas nos cobram tanto quanto cobrariam como se estivesse passando por um atendimento com o filho delas. Então, é uma coisa que cada dia que passa, a cobrança aumenta e a gente tem que trabalhar e estudar mais para dar um atendimento melhor para esses animais, né? Mas aí, com o passar dos anos, me formei na veterinária, terminei o curso. Quando eu terminei o curso, Você foi na formatura dessa vez? claro que eu fui orador. Fui orador da turma na veterinária. A veterinária, assim, para mim foi. Não tem nem como explicar, assim. Foi realmente um sonho, uma realização, né? Tem coisas bem engraçadas, né, que a gente passa, assim, ao longo da vida, né? Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, minha mãe é cabeleireira, né? E tinha umas clientes da minha mãe que às vezes eu tava em casa tal. Minha mãe sempre teve salão em casa. O Márcio deve lembrar disso, que a minha casa ficava do lado da escola. Sim, com certeza. Minha mãe tinha umas clientes, e as clientes falavam assim, você não, por que você não escolhe outra coisa? Porque sua mãe não vai poder pagar veterinária para você. Você não vai conseguir fazer isso, né? Sempre ouvia muito isso, assim, uma coisa. Por ser um curso caro, muitas pessoas me desmotivaram, né, ao longo da vida, né? E fora assim, tios meus, pessoas próximas a mim, que me falavam assim: você é louco, você vai largar a área de TI, você podia trabalhar com programação em Java, você podia trabalhar com coisas que vão te dar um retorno muito grande, e vai trabalhar com veterinária, você não vai ter carreira. Teve parente meu que chegou a falar: você vai trocar uma carreira para ir lavar cu de cachorro. Tipo, coisa absurda, assim, né? Falei, gente, tô achando que eu vou trabalhar com banho e tosa, né? Vou virar veterinário para ser banhista, Não, mas é porque tem esse senso comum mesmo, né? Das pessoas. né? De que é uma carreira que meio que tem um destino, assim. É clínica num bairro, banho e tosa. Sim. E aí, assim, foi uma coisa que foi passando e eu sempre tentei ao máximo me esforçar. Na veterinária, eu me esforcei ao máximo, assim, para ser um aluno muito bom. Durante todo o meu curso, assim, eu dei o meu melhor de estudar, de treinar as coisas, né, as técnicas, ficar na faculdade até tarde estudando para realmente dar o meu melhor para aquilo, porque eu sabia que não ia ser fácil. Sabia que não ia ser uma coisa assim que eu ia conquistar de uma forma barata, né? Que para eu conseguir alguma coisa, o esforço ia ter que ser meu, né? Até porque eu já vivia um período que assim, eu já estava formado no técnico, já fazia anos aí que eu estava tinha saído do ensino médio e eu continuava não contribuindo muito financeiramente dentro do meu ambiente familiar, né, dentro da minha casa. Então eu sabia que eu tinha que me dar o meu melhor ali para talvez no futuro, né, conseguir compensar esse período, né, que eu fiquei aí só estudando, né? E como eu também era bolsista, eu tinha pânico, né, de pegar DP, de ficar de exame. Eu falava, não, não posso passar por isso, não posso passar por isso, porque se eu perder essa bolsa, o que que eu vou fazer? Não estudo nunca mais, né? E aí fui, aí terminei a faculdade, me formei, e aí tem uma prova depois da faculdade, que é a residência, que não é obrigatória, né? A gente não é obrigado a fazer residência. A residência ela é uma especialização inicial que você faz. E é uma prova muito concorrida, né? Atualmente, a residência lá da Universidade
Santo Amaro, né, da Unisa, onde eu me formei, ela tem cerca aí de 15 a 20 candidatos por vaga, né? É uma prova bastante concorrida para a área que eu queria prestar. E aí prestei a residência, eu prestei só em 2 faculdades, eu prestei só na Unisa e na USP. Novamente não passei na USP por 1 ponto, não fui para a segunda fase. Que sina, hein? Que sim, E né? aí, por incrível que pareça, assim, a USP não era a minha maior escolha. Apesar de ser uma escola muito boa, né, um lugar que todo mundo preza bastante, né, com certeza é uma escola com muita tradição, eu queria muito a residência da Unisa. Não, nem sendo hipócrita, assim, né, porque talvez algumas pessoas falem, você está falando isso porque você não passou, né? Mas não, eu tinha muita vontade mesmo de fazer a residência na Unisa, era o lugar onde era a minha casa, né, era o lugar onde eu tinha me formado, era o lugar onde eu conhecia as coisas, sabia como funcionava. Então, era um local por onde eu sempre tive muito apreço. E aí eu consegui passar. Passei na prova de primeira, me formei e passei na prova, assim. Tem colega meu que prestou a prova 3 vezes para passar, né? Então, para mim, assim, já foi fantástico, assim, eu nem acreditei. Eu acho que os 2 momentos, assim, mais chocantes, assim, na minha vida foi quando eu passei no curso, né, que eu consegui a bolsa, mas a residência era uma coisa, assim, que eu queria muito, muito, e como era uma coisa muito, muito concorrida, eu não me enxergava passando direto. Eu falei, vou tentar, vou dar o meu melhor, vou fazer o que eu posso, mas vamos ver o que vai acontecer, né? A concorrência é muito grande. E aí, no fim das contas, consegui, passei, e aí fiz a residência. A residência que eu fiz foi em clínica médica de pequenos animais. E fui trabalhando com isso, né? Fui atuando nisso, comecei a dar plantão, trabalhar em algumas clínicas. E aí o tempo foi passando, passando, passando. Terminei a residência, fui trabalhar numa clínica no Butantã, né? Uma clínica grande, uma clínica legal, era de um professor meu, esse professor meu montou essa clínica e me chamou para trabalhar lá, como plantonista. E aí fui trabalhar, comecei a trabalhar, mas um lugar que eu sempre gostei muito do hospital universitário, né? Do hospital escola. Sempre foi um lugar que me chamou muita atenção. E quando o meu professor me contratou, né, muitos locais me fizeram proposta de emprego. Alguns hospitais grandes, alguns outros lugares. E eu sempre fui uma pessoa que nunca fui muito vislumbrado assim para trabalhar numa mega empresa, num hospital gigantesco. Eu queria trabalhar num lugar onde eu conseguia ter o meu sossego, ganhar meu salário e viver minha vida, assim, não ter muita cobrança de gente querendo me encher o saco. E esse lugar, essa clínica que eu fui trabalhar no Butantã, ela me dava tudo isso, né? Era um lugar que eu tinha um ambiente de trabalho bom, um ambiente favorável. E o meu chefe me perguntou: se você tiver que sair daqui para ir para algum outro lugar, tem alguma chance de você sair daqui? Isso quando ele me contratou. Eu falei: a única chance que tem de eu sair daqui é se abrir uma vaga de veterinário contratado, né? Que é o chefe dos residentes em algum hospital universitário, em algum hospital escola, né, dentro de uma universidade. E aí passou 6 meses, a minha chefe da residência saiu, foi mandada embora e abriu uma vaga. E aí eu falei, vou prestar essa vaga. E aí prestei a vaga e fui trabalhar onde? Na Unisa. Voltei para a Unisa. Aí voltei para a Unisa como veterinário contratado. Fiquei na Unisa 2 anos como veterinário contratado, né? E saí da Unisa como veterinário contratado por decisão minha mesmo, eu pedi demissão, mas pedi demissão porque eu fui prestar mestrado, porque eu queria dar aula. E aí pedi demissão porque não era possível conciliar as 2 coisas, né? O mestrado ele me exigia uma dedicação em tempo integral, né? E era uma coisa que eu não conseguia trabalhando como veterinário contratado na Unisa, que era um lugar onde eu trabalhava das 8 às 5, né? E fazer a carta de demissão foi uma coisa muito dolorosa para mim. Tive que escrever que eu queria sair do lugar que eu sempre quis trabalhar, né? E aí peguei, fiz a carta de demissão e aí nisso eu nem tinha passado no mestrado ainda, não tinha nem feito a prova. Aí fiz a prova do mestrado, prestei o mestrado lá na USP, né, na Universidade de São Paulo.
E aí passei, consegui entrar no mestrado, e aí quando eu estava há 2 meses no mestrado, surgiu uma vaga de professor na Unisa, para dar aula de clínica médica de pequenos animais. Aí eu conversei com o meu orientador não gostou muito da ideia de eu dar aula, mas eu falei, eu não vou perder essa oportunidade. E aí eu voltei para a Unisa como professor. E terminei o mestrado, né? E tô na Unisa desde então como professor, atuo dentro do hospital ainda, agora como chefe dos veterinários contratados, como chefe dos residentes. Então, assim, é uma coisa assim que eu jamais imaginei que eu conseguiria num curto período de tempo, né? Sei que é um tempo longo se for enxergar, né? Eu entrei na faculdade de veterinária em 2008, né? Mas 10 anos depois eu já consegui atingir um nível dentro da universidade que talvez algumas pessoas demorem muito mais tempo para conseguir, né? Eu agradeço muito a Deus também por ter me dado as oportunidades nos momentos exatos, assim, que as coisas aconteceram muito, muito como tinham que acontecer, assim, de eu ter conseguido a residência, em seguida ter conseguido ser veterinário contratado, mestrado, e a vaga de professor abrir, porque é uma coisa que não acontece todo dia, né? Não é todo dia que um professor sai e abre uma vaga, né? Então, ainda mais nesse curso, que é um curso que na Unis é um curso de muita tradição, assim, os professores que ficam lá ficam 15 anos, né? Dando aula, não é uma coisa que sai professor a cada 2 anos. E aí, fui trabalhar e agora trabalho. Se for ver, eu tenho de Unisa 12 anos, né? Desde aluno até agora. E de formado mesmo, eu tenho de Unisa, né, trabalhando 7 anos de Unisa. Trabalhando já como funcionário da Unisa, desde residente, depois veterinário contratado e depois professor, né? E hoje, em janeiro, eu assumi um outro cargo dentro da Unisa. Eu virei diretor do hospital veterinário. Então, assim, foi um lugar que com certeza foi minha casa e era muito destino eu estar ali, porque todas as oportunidades que apareceram para mim foram a partir disso, né? Então, eu realmente tenho muito a agradecer a Unisa por tudo que fez por mim nesses anos. E e a tudo que eu passei, né? Eu acho que tudo que acontece, eu acredito muito em destino, assim, eu acho que nada acontece por um acaso, assim. Toda coisa de eu ter feito o curso de TI e ter feito depois o estágio que me levou de novo para a área de biológicas e me mostrou que realmente talvez era aquilo que eu deveria seguir, eu deveria acreditar, né? Então, acho que as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Eu falo muito isso, né? Que eu acredito muito nisso, que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Então, essa mudança que aconteceu na minha vida, ela foi uma mudança muito drástica e foi uma coisa que impactou completamente em quem eu sou hoje, no que eu faço hoje, né? Hoje eu dou aula, é uma coisa que eu adoro fazer, ensinar e apesar da gente estar dentro da pandemia agora, né, e tá tendo que fazer aula pela internet, né, para mim é uma coisa que dói muito, assim, é uma coisa que me deixa um pouco até às vezes meio desmotivado, porque eu gosto muito de dar aula pelo contato, né, com os alunos, pelo contato com as pessoas. Eu gosto de interagir, de conversar. E ficar longe, a gente fica numa coisa meio virtual, uma coisa meio distante, né? Às vezes a gente está dando aula pela internet, você fica olhando para a câmera ali, você fala, meu Deus, será que os alunos estão entendendo? Que cara será que eles estão fazendo nesse momento, né? Aí você tem que ficar, vocês estão entendendo? Escreve aí no chat se vocês estão entendendo, porque se todo mundo deixa a câmera ligada, o aplicativo trava. Então, assim, cada dia a gente está vivendo uma nova experiência, né? Cada dia a gente está sendo colocado em prova aí para ver se é isso mesmo que a gente nasceu para fazer. Exatamente. Você observa nos seus alunos perfis como o seu, assim? Olha, eu vou te falar que eu tenho alunos, assim, tem coisas assim, até que me emocionam, assim, sabe? De situações, assim. A veterinária, né? Essa oportunidade dos alunos hoje em dia fazerem um curso pelo ProUni, não digo a veterinária em si, mas eu digo a oportunidade hoje em dia dos alunos terem
a possibilidade de fazer um curso com uma bolsa, né? Muitas vezes as pessoas jamais poderiam sonhar com aquilo como carreira para elas, diante de realidades que elas vivem, que elas vivenciam e que jamais aconteceriam, né? Seria remotamente possível dentro da vida daquela pessoa entrar numa área dessas ou fazer sequer um curso superior, né? Então, dentro da veterinária, eu enxergo umas situações assim que, nossa, eu fico muito feliz de verdade, assim. Tem aluna minha que trabalha na feira, trabalhou na feira, 5 anos de faculdade, agora se formou em veterinária. Então, assim, para mim é o maior orgulho do mundo saber que eu contribuí, mesmo que com um pedaço muito pequeno, de alguma forma, em ajudar na formação dessa pessoa e que provavelmente essa pessoa ela vai mudar a vida da família dela, né? É, eu acredito muito nisso, assim, né? Nessa situação da educação, mudando a vida das pessoas, essa possibilidade da pessoa fazer a diferença dentro daquele núcleo familiar dela, dentro daquela história, né? E acho que é isso que vai fazer o Brasil mudar em algum momento, né? Em algum momento da história, se o Brasil for mudar, vai ser por isso. Porque as pessoas vão fazer uma mudança, né? Eu boto muito pouco a fé no governo, né? Em questão de mudança por parte deles, eu acho que a mudança tem que partir de nós, assim, cada um fazendo o seu melhor e tentando dar o seu melhor e retornar de alguma forma isso para a sociedade, né? Retornar de alguma maneira isso para as pessoas. Eu tento ao máximo dentro da universidade me inserir em programas, em coisas de extensão, em coisas que ajudem a comunidade de alguma forma. Então, a gente tenta participar de projetos que lidem não somente com a parte veterinária em si, né, mas acaba não conseguindo fugir muito, né? Então a gente atua muito com a parte de castração gratuita, com a parte de campanhas de vacinação, para tentar melhorar um pouco a saúde dos animais, de algumas pessoas que às vezes não têm condição de dar uma saúde da melhor maneira que poderiam, mas a gente também tenta se envolver com projetos sociais nas diversas áreas, né? A gente participou de um projeto que chama o Projeto Rondon, que a gente vai para cidades que têm o PIB mais baixo do país, e a gente tem que atuar nessa cidade fazendo alguma coisa para mudar a vida das pessoas daquela cidade. Então, assim, eu acho que é muito gratificante, eu acho que as pessoas, principalmente quem se forma por bolsa, por qualquer tipo de coisa que foi dada pelo governo, de certa maneira, né? Não que ele não tenha essa obrigação para conosco, mas eu acho que de alguma maneira a gente tem que sempre tentar devolver isso para a sociedade de alguma forma, tentando ajudar e colaborar de alguma forma para que isso faça diferença na vida das pessoas. Cara, que legal, né? É uma baita história, não tem nem como falar. Bom, tá pensando aqui, né, Walter, é difícil até saber como dar um parabéns pro Edilson, né? Porque cada Não, vez que ele começava a contar uma parte da história, eu falava, nossa, eu vou lembrar disso pra dar o parabéns pra ele disso. Aí ele falava outra coisa, e eu pensava, não, não, beleza, eu vou falar parabéns disso porque isso aqui achei mais importante ou mais grandioso. Então, putz, meu, que história, né? Primeiramente, uhum. parabéns, porque você tá fazendo muitas coisas, não só por você, mas por outras pessoas. E um ponto que você até comentou em relação à sua família, né? A reação deles em relação à sua escolha. E eu acho que, assim, para um adolescente, né, de 15 até um jovem adulto de 20 anos, escolher uma profissão, sendo ele vindo da rede pública ou particular de ensino, né? Eu vim da pública. Quando eu escuto uma pessoa que fala que eu fiz engenharia química, cara, como que você fez engenharia química, sendo que eu nem tive aula de química na escola, entendeu? Pois é. Então Não a gente era não uma tem, possibilidade, né? não é, nunca foi cogitado isso, porque não existia isso pra mim, entendeu? E assim, a gente vê como que nosso sistema é falho, né? Tanto questão do nosso sistema de ensino, quanto nossos pais que eles fazem o que podem, mas muitas coisas fogem do conhecimento deles, até porque eles tiveram uma realidade muito diferente da nossa. E Exato. ainda bem que nós temos uma situação muito melhor do que a deles, né? E, tipo, como que você consegue escolher uma profissão, né? E como que você tem o apoio do pessoal? Porque eu imagino que se o Edilson, com 15 anos, não sei que hora que você entrou no técnico, tivesse uma janela do mundo de veterinária mais aberta
do que era a janela de TI, talvez ele tivesse feito uma outra movimentação nessa idade, né? Sim, sim. Isso que eu acho engraçado, que eu acho que a gente vai acabar comentando em todos os episódios, é em como, às vezes, né, tem esse fio que leva as coisas e que, né, se tivesse feito uma pequena mudança, sabe? Imagina se naquela prova que ele tirou 57 na nota de corte, eu tivesse falado, não é pra mim, então. Sabe? Falar, então eu vou pra minha segunda opção, então, já que eu tirei 57 a 58, eu pensei que não é pra mim. Ou então se ele realmente tivesse passado, não tivesse feito Nisa, seria totalmente diferente, né? Exatamente. Qualquer decisão que a gente toma, ou até se exime de tomar, né? Se afasta um pouco, eu acredito que ela pode levar a gente por caminhos totalmente diferentes, né? Uhum. O Edilson fez dupla jornada, né? De estagiário de TI e auxiliar de consultório. E se isso não acontecesse, né? E se ele entrasse numa grande empresa na área de TI já, que para ele, com 17 anos, fosse a oportunidade perfeita. Entrasse numa Um dinheiro Microsoft, entrando, né? eu acho que assim, seria muito mais difícil para ele, em relação até à família dele, falar, não, não quero isso. E como que estaria o Edilson agora, né? Seria, acho que outro Edilson, com certeza. Queria até deixar uma pergunta então para você, Gilson. Se você tivesse seguido na área de TI, o que você acha? Quais seriam os seus próximos passos, assim? O que você acha que teria acontecido? Então, né, se eu tivesse seguido na área de TI, o que eu teria feito? Eu acho que provavelmente eu teria seguido numa área aí de design gráfico, talvez, ou web design, alguma coisa nessa área mais alternativa, assim, mais ligada talvez à parte de criação, de arte, do que a parte técnica propriamente dita. Se fosse para eu ter seguido dentro do TI, provavelmente eu teria ido para alguma coisa assim, porque seria a única coisa que eu acho que conseguiria me manter com um nível de estresse baixo possível para continuar trabalhando com isso. Porque, por mais, o Márcio até citou, né? Se tivesse aparecido uma oportunidade aí de alguma coisa dentro de uma empresa, né? De redes, alguma coisa, eu não sei como seria. Não sei o que seria. Pudesse até ser que eu me questionasse realmente, né? De continuar trabalhando com isso, mas eu não sei se a minha vida útil trabalhando com isso teria sido longa, né? Não sei se eu suportaria trabalhar com isso 10 anos, como eu trabalho há cerca de 10 anos com veterinária, né? Eu acho que é uma coisa que talvez tivesse me saturado muito rápido e talvez eu tivesse dado uma guinada para uma mudança aí no meio do caminho depois de um tempo. Eu me imagino, né, se eu tivesse seguido nessa área, teria sido mais ou menos isso. Acho difícil a gente seguir uma área que não temos nenhum interesse ou nenhuma aptidão. E só que hoje a gente vê muitas pessoas trabalhando com quem não gosta, né? Essa foi a minha realidade quando eu trabalhava na área de TI, que eu olhava ao meu redor, as pessoas estavam apenas vivendo, né? E eu acredito e gostaria que cedo ou tarde as pessoas despertassem e fizessem algo diferente, né? Porque hoje você, Edilson, ajuda várias pessoas na sua profissão, na sua área. Talvez na área de TI você seria só mais uma pessoa que ia para o trabalho, ia voltar, ia ganhar salário no final do mês, ia viver sua vida, né? Então, mesmo se na melhor dos caminhos, talvez você conseguisse aguentar esses 10 anos na área, talvez não sei se não fosse 10 anos fazendo a diferença para alguém, né? Eu vou te falar uma coisa assim que eu acho que é muito engraçada, muito interessante. Eu acho que a gente tem uma tendência a conseguir fazer um trabalho melhor, se destacar, talvez dar o nosso melhor, fazer alguma coisa diferente do que a gente faria, né? Uma coisa fora do comum do que a gente faria, quando a gente está na área que a gente realmente acredita, na área que a gente realmente quer. É diferente de você trabalhar no seu dia a dia, fazer alguma coisa por fazer, né? Chegar, ir para o trabalho, voltar, ter uma rotina de segunda a sexta, né? Eu, sinceramente, hoje é um pouco complexo, né? Um pouco em determinados pontos de vista, se for observar, porque eu vivo um negócio meio que 24 horas por dia, assim, eu
não tenho muito descanso, né? É uma profissão que não me dá muito essa possibilidade. Então, tem paciente meu que passa mal de segunda a segunda, né? Não tem, eu vou escolher. Olha, só vou. Seu cachorro só pode passar mal de segunda a sexta. Se for de sábado e domingo, a senhora procura algum outro lugar, né? Olha o que eu vou falar para você que tem veterinário que atende dessa forma, né? Mas, assim, no meu dia a dia eu tento sempre dar o meu melhor e fazer o meu melhor na medida do que eu posso, né? Obviamente que também não me prejudicando, né? Não tento tirar ter um momento para descansar, para ter meu lazer, para fazer alguma outra coisa, mas é diferente, eu acho que hoje eu trabalhar com isso, por exemplo, sei lá, eu ser acionado num sábado para por algum paciente meu estar entrando em algum hospital e eles pedirem uma opinião do que eu quero que faça, do que, por exemplo, se eu tivesse em casa e me ligassem da empresa de TI porque a rede caiu e eu tenho que, sei lá, dar um jeito no negócio para voltar a funcionar. Talvez eu nem atendesse, talvez eu deixasse meu celular no modo avião no final de semana, né? Então, assim, eu não sei, eu acho que é porque você realmente se importa com aquilo, né? Porque é uma coisa com a qual você quer dar o seu melhor e fazer o seu máximo sempre, né? Então, eu acho que isso é interessante enxergar esse ponto de vista, porque quando você entende que você está realmente onde você deveria, que a área que você deveria estar atuando, a área que você está fazendo o que você gosta, você trabalha com mais prazer mesmo. Você faz o negócio, é menos pesado, eu diria, é menos custoso ter o seu dia a dia naquela profissão. Nossa, que história, meu, sério. É muito emocionante, né? Tudo por se passou, caraca, meu. Muitos parabéns, muitos méritos que você recebeu nesse longo desse caminho, né? E já ele tá colhendo os frutos aí, né, do seu trabalho. E assim, o que você tem a dizer para as pessoas que estão no caminho que elas não gostam de estar, mas ainda não tomou aquela atitude de mudar, ou falta um empurrãozinho, ou tem algum receio de fazer isso e dar algum problema? Também tem muita pressão que você falou, familiar, que eu imagino que você sofreu bastante isso, pelo que você contou pra gente. E o que falar para essas pessoas, né, para dar essa forcinha para elas? Eu acho que tem alguns pontos, né? Acho que um ponto importante é, às vezes você tem a certeza que você está no lugar errado, né? E não existe a mínima dúvida para você de que você está no lugar errado. E você gostaria muito de estar fazendo uma outra coisa, só que por algum motivo essa coisa às vezes não é possível. Eu acho que tem dois pontos importantes quando a gente lida com essa situação. Um deles jogar tudo para cima e viver uma outra situação. Nem sempre isso é possível, né? A gente sabe que nem sempre isso é uma realidade, né? Às vezes a pessoa tira todo o sustento dela, às vezes a pessoa trabalha, ela precisa trabalhar e é dali que ela tira tudo que ela tem, né? Então, as pessoas às vezes não podem se dar o luxo de largar tudo, jogar tudo para cima e fazer uma outra coisa. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser observado. Eu acho que se a pessoa tiver uma possibilidade assim de correr atrás, fazendo ainda aquilo que ela faz, né? E ir buscando o sonho dela, e buscando aquilo que ela almeja, e buscando aquilo que ela realmente quer fazer, em paralelo, né? Com o que ela está fazendo, para no mais tardar aí durante o período de um curso, o período de uma faculdade, de repente, seja o que for, ela conseguir chegar e conquistar o que ela quer. Eu tenho muitos exemplos disso, né? Com certeza eu tenho alunos meus, tem aluno meu advogado, tem aluno que trabalha com robótica, vocês não têm noção, assim, tem aluno meu que faz coisas que você nem imaginam. Eu até falo para eles, né? Vocês têm que tentar usar as áreas de vocês dentro da veterinária para ajudar de alguma maneira. Falei para esse menino que trabalha com robótica, eu falei, você vai ter que criar um robô que faça a cirurgia dos animais. Mas eu acredito muito nisso, assim, a pessoa não desistir, sabe? Insistir e encontrar uma maneira, né? Não desistir do sonho dela, não achar que
porque ela já está trabalhando com aquilo há muitos anos, porque ela já está fazendo aquilo há muitos anos, ela já não consegue mais, ela não tem mais essa possibilidade. Uma situação a qual eu enxergo muito acontecendo no meu curso, pessoalmente, né? Que é o exemplo que eu tenho para dar. Às vezes eu tive uma bichete, que a gente chama, né? Uma caloura na faculdade, que entrou, que ela entrou com 40 e poucos anos no curso, né, de veterinária, e ela já trabalhava com outra coisa, né? E ela falava para mim, ai, Júnior, eu já tô velha para isso, será que eu vou conseguir me formar? E quando eu terminar o curso, será que alguém vai me dar oportunidade? Será que eu vou conseguir me colocar no mercado? E ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora, assim, sabe? De correr atrás, e era uma coisa que ela queria muito trabalhar com isso, e era uma coisa completamente diferente do que ela fazia. E ela ouviu muita gente da família dela falar: o que que você está fazendo? Você está louca. Com 40 anos de idade, você vai mudar de área para uma área completamente diferente da sua, trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver, até você ter retorno financeiro disso, né? E no final das contas, hoje ela trabalha com odontologia em cães e gatos, né? Que é uma área de atuação, de especialização, onde a gente não tem muitos profissionais que trabalham com isso, né? Tão especializado, digamos assim. Ela atua só com odontologia de cães e gatos. Então, ela faz toda a parte cirúrgica de boca, né? De procedimentos odontológicos em cães e gatos. Então, ela terminou a faculdade, ela fez um curso de especialização e hoje em dia ela é uma das pessoas de referência nessa área, né? E a gente conversa, e eu chamo ela às vezes, eu falo, viu só, você falava, né? 40 anos de idade, será que eu vou conseguir trabalhar? Aí ela fala, ah, é verdade, né? E ela ficava desesperada. Eu lembro que nas provas ela falava assim, eu não tenho mais cabeça para isso. 40 anos, tendo que voltar a estudar, eu não vou conseguir, não vou passar. Mas é isso aí, a pessoa corre atrás, eu acho que não tem idade, não tem tempo, não tem momento. Quem quer, consegue. Quem quer e objetiva o negócio, tem que correr atrás, tem que dar o seu melhor. Entendo que talvez não existam momentos para que isso aconteça, né? Às vezes não é o momento certo, a gente tem que esperar um pouquinho mais, mas eu acho que as pessoas não têm que desistir, não, tem que correr atrás para sempre dar o seu melhor, né? Fazer o seu melhor e trabalhar feliz. Eu acho que é importante isso. Hoje em dia a gente tem muita gente desgostosa, depressão, problema familiar, porque as pessoas muitas vezes não estão fazendo também o que gostam, né? É difícil trabalhar dessa maneira. E eu entendo que tem vezes que não é possível mesmo, né? Nem todo mundo faz o que gosta, faz o que quer, né? Mas eu acho que tem que correr atrás, que quem corre atrás consegue. Legal essa dica, né, para as pessoas que estão nos assistindo aí, que eu acho que é uma realidade que abrange muitas pessoas, né? Quer complementar algo aqui, Walter? Eu queria só realmente parabenizar mais uma vez pela carreira excelente. E uma coisa que ele comentou que eu acho sempre importante reforçar é aquilo de muitas vezes tem momentos, né? Às vezes você só consegue tirar o sustento da sua família de uma única fonte e aí você não pode simplesmente abandonar essa fonte para correr atrás do seu sonho, mas na medida do possível a gente tem que tentar ser feliz, né? Porque a gente não pode passar o resto da vida só, né, trabalhando ali das 9 às 18 no modo automático, sem aproveitar o que a vida pode oferecer, né? Exatamente. Bom, Edilson, eu gostaria de dar um abraço em você agora, né? Mas infelizmente, dado a atual situação do mundo, estamos impossibilitados, mas sinta-se abraçado. Parabéns mais uma vez aí pela sua história, que, nossa, mais uma vez, não sei qual parabéns te dar, né? Mas eu vou deixar um genérico aqui pra você. E, meu, muito obrigado por compartilhar com a gente essa história e achei ela muito bonita e espero que a gente consiga conhecer mais histórias assim, né? Eu reforço o abraço distante e também coloco mais um parabéns genérico na lista de parabéns. E realmente um prazer enorme ouvir a sua história. Muito obrigado.
Eu agradeço também vocês aí pelo convite. Sintam-se abraçados também. Obrigado aí por ter dado essa oportunidade para falar um pouquinho aí de toda a minha história, de tudo que aconteceu. Depois vocês me passam aí como que vai ser, como vai funcionar tudo isso aí, que eu quero acompanhar as histórias das outras pessoas também, saber como que as pessoas mudaram de vida, tomaram decisões aí para dar um giro na vida, né? Porque não é simples, né? São decisões que às vezes não são das mais fáceis. Eu digo que talvez para mim as coisas tenham surgido de uma maneira meio que natural, assim, graças a Deus as oportunidades apareceram também, né? Apesar da gente falar que as oportunidades elas não aparecem, somos nós que fazemos as oportunidades. Eu acho que tem um pingo do destino ajudando aí para que as coisas aconteçam como tem que acontecer. Mas tô ansioso aí para ver outras histórias, outras coisas que vocês vão apresentar, outras pessoas com quem vocês vão conversar. E parabéns aí pelo projeto. Espero que muitas pessoas assistam e vejam essas histórias e possam pensar um pouco, né? Que isso possa servir de repente de motivação para alguma pessoa que de repente está pensando em mudar, em tá com medo, né? Tá com receio de alguma coisa da família ou de alguma situação, que de repente isso possa servir de exemplo e mostrar que é possível se a pessoa correr atrás do que ela quer, dos sonhos dela, ela pode conseguir aí conquistar o que ela almeja e dizer para essas pessoas que também, de alguma forma, elas podem também reverter isso para outras pessoas, né? Não deixar o que a gente conquista, o que a gente ganha com tanta dificuldade preso só para nós, né? A gente tentar de alguma maneira devolver isso para outras pessoas e colaborar para que a gente possa tornar a sociedade um lugar melhor, né? Eu acho que isso é uma coisa difícil, mas é uma coisa na qual eu acredito, né? Então, espero que um dia a gente possa viver num mundo onde as pessoas possam se ajudar um pouco mais. Não estamos te ouvindo. Tá super dando tchau ali já.